O que eu vou dizer agora, aqui em seguida, talvez não vá agradar você que está nos ouvindo e nem a mim mesmo, porque eu não sou diferente de ninguém. É que, ao anunciar este assunto aqui no programa, eu me lembrei de um apagão ocorrido ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Acho que quem estava atento ao noticiário na época, quem pagava a energia elétrica principalmente, deve se lembrar. Foi ali que nós descobrimos, já que houve um apagão e havia novos riscos de apagões. Vocês devem se lembrar que então o governo fazia uma orientação do uso racional da energia elétrica. Foi talvez a primeira ocasião em que nós descobrimos que a gente esbanja. Foi ou não foi? Vamos fazer uma meia-culpa. Né? A gente descobriu que a gente esbanja a energia. Porque ali nós descobrimos, graças àquelas orientações da época e a possibilidade de ficar sem, que muitas vezes estamos em casa e uma enormidade de lâmpadas estão acesas servindo a ninguém nos ambientes da casa. Estamos em casa, tem uma TV ligada no quarto, a outra no outro quarto, outra não sei aonde. De alguma maneira a gente esbanja a energia elétrica. Porque temos, ainda que em certos momentos, mediante certo risco. Mas sempre temos e sempre tivemos. Nestes momentos em que havia o risco de desabastecimento, e sobretudo, entre todas essas ocasiões, a que eu me lembro mais é esta, no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi um apagão que nos colocou em reflexão, nós estamos usando corretamente a energia elétrica? E nós descobrimos que não. E todos aprendemos bastante, a nossa conta baixou. Todo mundo viu sua conta despencar e descobriu que a razão era isso. Ou pelo menos em grande parte, a razão era o uso demasiado de energia elétrica ou desnecessário. Muito bem. A questão agora não é pela iminente possibilidade de um apagão, mas do custo. Convenhamos que a energia elétrica é, e sempre foi e sempre será, uma energia cara, porque para ser gerada e transmitida, ela por si só já se torna cara. Mas há algumas medidas que nós podemos tomar, ainda mais nesses dias quentes, quando nós vimos, e certamente a sua conta vai virar um pouco mais apimentada no próximo mês, dado o consumo daqueles dias muito quentes que nós tivemos. Na melhor das hipóteses em termos de economia, você ligou uns ventiladores aí. Quem tem ar-condicionado fez uso demasiado frequente dele, lógico. Mas tem muitas situações que permitem um gasto menor de energia, especialmente nos dias quentes. E veja que teremos pela frente um período longo de verão. De modo que isso torna a entrevista de agora muito mais proveitosa e interessante ainda, porque a gente vai falar dessas medidas. E com o presidente da associação que representa o setor de eficiência energética, o presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, Bruno Herbert, com quem vamos conversar agora. Bom dia, Bruno. Bom dia, Daécio Neto. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Saudade FM. Bom dia também, Adalberto Borges. Estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer e ajudar aí nas dicas para a economia de energia, né? A gente sabe que a energia aumenta a cada ano e a gente ter verificar como a gente está utilizando essa energia de forma eficiente, de forma inteligente, é sempre importante para a família brasileira. Se repetíssemos aqueles mesmos conselhos que foram praticamente obrigatórios naquela ocasião lá desse apagão no governo do Fernando Henrique, hoje em dia, se repetíssemos uma campanha daquela, acho que descobriríamos que o brasileiro esbanja um pouco, não é não, Bruno? O brasileiro, ele tem, obviamente, por característica, né, não ter um controle efetivo da energia que é utilizada. Isso passa muito, Daécio, pelo conceito do que é a própria energia, né? Por ser um bem intangível, um ativo intangível, né, que a gente realmente não consegue perceber, é diferente de comprar um computador, de comprar um veículo, que a gente está ali, sente, né, consegue visualizar, pega no produto. A energia é um produto invisível, né? A gente só sabe que existe a utilização dele, vem uma cultura também de vários subsídios ao longo das décadas, de forma que as pessoas não têm
o verdadeiro custo da energia, né? Mas isso tem passado, a privatização aconteceu na maioria dos estados do Brasil e, obviamente, é um produto, né, que precisa ser cobrado pelas concessionárias para que exista um equilíbrio financeiro e faz parte, uma parte significativa do orçamento da família brasileira, né? Então, a cada dia é necessário se utilizar com parcimônia, com inteligência, com racionalidade. É, o brasileiro é um pouco distraído mesmo. Veja a carga tributária que a gente paga, mas está tudo embutido nos produtos, a gente não percebe que quase a metade do que a gente compra são impostos e a gente nem nota e paga passivamente, né? O brasileiro é um pouco distraído mesmo. Se der uma olhada aí na tua casa aí, você vai descobrir alguns elétricos funcionando lá à toa, lâmpadas acesas à toa, isso tudo está consumindo e a gente acha que é pouco, né? Pois é, rapaz. E agora, nesses dias mais quentes, que não vão se resumir à semana passada, mas vem aí um verão que dizem, por conta do El Ninho, né, Bruno, prometem aí um verão bem mais quente desta vez, né? E dá-lhe consumo de energia. Exato. O verão é uma época que, para o brasileiro, né, existe um aumento muito grande da irradiação solar na maioria do território nacional, de forma que a temperatura dentro das residências, no comércio, ele se eleva, né, eleva em alguns graus, né, a gente tem na situação do Rio de Janeiro, às vezes chega a 40 graus, né, em regiões como o Piauí, por exemplo, o pessoal tem uma brincadeira lá, e você consegue fritar um ovo na calçada, né? Isso é verdade, realmente. Eu já tive até a oportunidade de presenciar esse fato inusitado. E aí, uma dica importante para a família brasileira é que esse uso, que deve ser consciente, mas também deve ser utilizado na obtenção, na compra desses equipamentos, desses eletrodomésticos, sempre produtos que têm um selo A Procel, né? Então, quando você vai comprar, você vai ter uma tabelinha lá, tem um selinho que ele vai dizer se aquele equipamento ele é nível A, nível B, nível C. O que é que significa ser nível A? Que é um equipamento que, para aquele tipo de solução que ele se propõe, no caso, vamos supor, um ar-condicionado, ele vai conseguir ser mais eficiente, consumir menos energia do que um tipo B e do que um tipo C, né? Então, isso é o primeiro conselho importante, é começar tendo equipamentos dentro da sua residência que sejam eficientes, né? Que tenham eficiência energética, quer dizer, façam o mesmo trabalho, lhe dá o mesmo conforto, mas com consumo menor de energia. E depois aí vamos para os hábitos de consumo, né? A gente sabe que nessa época do ano existe um aumento do consumo de energia, não só nas residências, mas também nos comércios. A gente tem exemplos, por exemplo, de fábricas, como são as fábricas de sorvete, que aumentam muito sua produção, né? A climatização na maioria dos comércios, né? Nos escritórios, sejam eles dos advogados, dos médicos, né, das clínicas. Então, existe uma demanda maior por energia. Então, é importante começar pensando nisso. Quem são os vilões dentro das nossas residências, né? Então, quem consome mais energia dentro das nossas residências, você deve imaginar, né? Quer dar um palpite aí? Eu daria o palpite do... Para mim, todo aparelho, equipamento que tem resistência é um autoconsumidor. Então, por assim ser, eu imagino o chuveiro, deve ser algo, né? Sim. O chuveiro, a geladeira, porque é um funcionamento quase que intermitente. Eu acho que esses dois, principalmente. Estou errado? Não, tá certíssimo. Acertou na mosca. O chuveiro, exatamente por ter uma resistência, né? Como é que é o funcionamento do chuveiro elétrico? Passa uma corrente elétrica numa resistência. Essa resistência, a passagem da corrente elétrica faz com que essa resistência aumente a temperatura e quando a água passa por essa resistência, ela é aquecida, né? Então, é uma das maneiras mais simples, vamos supor, de aquecimento de água, mas também uma das mais caras no sentido do consumo de energia, né? Certamente. Quando você pega seu chuveiro, você vai ter lá a potência dele, né? Geralmente os chuveiros são em torno de 4.000, 3.500, 4.500 watts, né, de potência. E aí, qual é a dica para o chuveiro? A dica para o chuveiro é a gente agora, no modo verão, no verão, usar o modo verão. Né? Geralmente, eles têm alguns seletores lá de temperatura, e aí a gente tentar usar isso no mais baixo. A outra dica, claro, é você utilizar pelo menor tempo possível, né? Então, quem gosta de
cantar no chuveiro, primeiro toma o banho, depois volta a cantar, né? Banheiro não é karaokê, minha gente. Ó, Não é karaokê. o Adalberto vai tratar com você dessas medidas aí. São 7 medidas simples para evitar um gasto maior de energia. Mas antes disso, eu quero só fazer mais uma pergunta. Você falou do selo Aprocel. Você sabe, o brasileiro é meio arisco com essas coisas de certificações e não é para menos. Tantas coisas aconteceram na história desse país que muita coisa que excede às vezes é colocada sob dúvida. Então, tem o selo Aprocel lá, que seria uma recomendação do que seria um bom equipamento e tudo mais. E tem esses selos, tem metro, tem não sei o quê, certificadoras de qualidade. A gente fica sempre com o pé atrás, porque eu fico aqui pensando, tá bom, tem a Aprocel, ela certifica aí um equipamento que gasta ou não gasta energia, ou gasta mais ou gasta menos e tal. Mas a gente fica pensando, será que essas indústrias também não fazem lá uma pressão, um lobby em cima dessas certificadoras e consegue lá um bom resultado para mostrar para o cliente e nem sempre é a realidade? A gente fica com o pé atrás, não fica, Adalberto? Fica, Décio. Fica porque o brasileiro é assim, né? O brasileiro ainda tem aquele costume... porque o Faustão comprou. O Faustão compra um coração na fila porque ele tem dinheiro. É a primeira coisa que a gente faz é duvidar das coisas que a gente vê. Com certeza, porque o brasileiro tem aquele velho... Ele não fez isso, viu, gente? Só estou lembrando. Gosta de levar vantagem, tá? Essa palavra que você sempre fala e vem do comercial há anos atrás, ficou no brasileiro. Então ele acha que tudo pode estar sendo passado para trás. Vem essas dúvidas, tá? O brasileiro tem muita dúvida referente a isso, porque acontece demais também. Não vou dizer que todos os aparelhos que vêm estão incorretos. Não, eu acho que deve ter sim incorreto. Tem lá o selo do Inmetro, que é fiscalizado pelo Inmetro, da Procel. Mas eu creio que sim. Mas já teve tanta coisa na história, voltando aqui com o Bruno Herbert. O Bruno é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Então, Bruno estava dizendo, você falou da Procel, uma certificadora aí de equipamentos, de gastos de energia, de consumo de energia de aparelhos e tudo mais. Então, eu estava contando aqui que o brasileiro sempre fica meio com o pé atrás com essas certificadoras, não que seja verdade, mas há toda uma certa desconfiança, mas será que eles estão certificando mesmo? E se os empresários dessas indústrias de aparelhos aí fazem um lobby lá, de repente consegue da certificadora um resultado lá meio maquiado, que serve para vender o produto, mas não é a realidade do consumo daquele produto. Eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que muita gente fica supondo, dadas até ocasiões passadas e oportunidades passadas em que a gente foi até meio enganado mesmo. Onde é que eu quero chegar? Na seguinte pergunta a você. Por exemplo, no caso da Procel, é uma instituição séria? O consumidor pode levá-la em consideração ao comprar um produto? Pode sim, né? O Procel é um dos programas mais bem executados ao longo das décadas, né? Outra coisa que é importante para o consumidor entender, quando você falou aí que pode existir uma descaracterização, né, no resultado da certificação, mas imagine que o mercado é autorregulado, né? Então, existem vários concorrentes, né? Esses concorrentes, obviamente, eles fazem os testes internos do produto do concorrente, né? Então, de forma que, além da certificação do Procel, que é um programa da ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é do governo federal, existe, obviamente, os laboratórios de cada empresa, né? Imagine que uma fábrica de chuveiro, ele tem dezenas de concorrentes, e quando é certificado e recebe um selo e diz qual é a eficiência daquele equipamento, o mercado também testa isso, né? Então, esse risco a gente não corre, tá? É um programa muito sério, eu tenho utilizado na minha residência ao longo dos anos, e, obviamente, venho colhendo os benefícios disso também, né? Às vezes, quando você troca um refrigerador que já tem 7, 10 anos e possui um motor já com essa idade, né, de vida, e você substitui por um refrigerador novo, em 2, 3 anos você paga esse refrigerador com o desconto que você tem na energia, né, na conta da sua casa. Então, às vezes, também é aquela ideia de que você pega um refrigerador antigo de 10 anos, 12 anos, e você dá para outra pessoa, né, que você gosta e tal. Na verdade, às vezes você está dando uma bomba para a conta de energia daquela pessoa, né? Então, se você realmente gosta daquela pessoa, dê outro tipo de presente que é um equipamento não eficiente, vamos dizer assim.
Bem, Bruno, bom dia, Adalberto. Obrigado mais uma vez com a sua atenção para o nosso departamento de jornalismo. Bruno, a gente sabe que a energia pesa no bolso do consumidor, pesa no bolso do trabalhador e é uma conta que a gente tem que pagar todo mês, queira ou não queira, a conta vem mesmo, que nós utilizamos. E é claro que eu sei que tem muita gente agora que ouve o jornal, está esperando dicas para poder economizar a energia, para pagar menos energia. Isso todos nós queremos. E o brasileiro, muitas vezes, ele não se preocupa, não faz a conta no ano. Quanto eu vou economizar no ano? Fica preocupado no mês. Ah, só vou economizar R$ 2. Mas se ele colocar esses R$ 2 durante o ano, ele vai ver a economia que ele fez, o que é importante. Mas não é por aí que eu queria falar com você. O que acontece é o seguinte, a gente falou da lâmpada de casa, muitas vezes você está no quarto, lembra que tem que fazer alguma coisa na cozinha, acaba esquecendo a lâmpada e ela fica acesa por muito tempo, acaba gerando gasto de energia. É só não esquecer de desligar a luz. Uma pergunta, uma dúvida do nosso ouvinte, o Everaldo. Ele fala do ar-condicionado e do ventilador. Passar a informação para ele, Bruno, que tanto faz. Você está com o ar-condicionado ligado ou ventilador, o consumo é o mesmo. É verdade ou é mito? É mito, né? O ar-condicionado ele tem um consumo de energia muitas vezes maior do que o ventilador. E é aquilo que eu falo, se o usuário, né, na verdade, o Everaldo, ele quiser saber o quanto ele gasta mais com ar-condicionado, ele vá no manual e veja qual é a potência desse equipamento. E ele vai verificar que a potência do ar-condicionado é muitas vezes maior, né, a potência elétrica é muitas vezes maior do que a do ventilador. Então, se você tiver a possibilidade de algum dia que está mais arejado, a noite está mais fria e você puder desligar o ar-condicionado e ligar o ventilador, a economia de energia é muito grande. Qual a dica legal, ô Bruno, para você usar o ar-condicionado? Tem muita gente que costuma deixar ligado alguns minutos antes ou uma meia hora antes de ir para o quarto, por exemplo. O calor vai vir, a gente vai usar o ar-condicionado mesmo. Está previsto aí um calor alto. Nós tivemos aí semanas que passou aqui no estado de São Paulo, aqui na região onde nós moramos, temperatura chegando a 41 graus, mesmo no inverno, já com o início da primavera. O que a gente pode pensar no ar-condicionado? O que a gente deve fazer para economizar, além de prestar atenção no selo da Procel quando você vai comprar o seu ar-condicionado? É inteligente ligar um pouco antes e depois aumentar a temperatura, não deixar tão baixa do ar, ou programa ele para desligar durante a madrugada, quando começa a refrescar mais? Qual que seria a dica importante? Bom, a primeira dica que você falou é ter um equipamento eficiente, se caso possível. Se você já tem esse equipamento na sua residência, é você utilizar na temperatura de conforto do corpo humano, que é por volta de 23 graus. Então, quando você vai lá no seu controle remoto, coloca aquela temperatura para 23 graus. Não adianta colocar assim 16, 17 graus, porque o ambiente não vai chegar a essa temperatura e vai fazer com que o motor desse ar-condicionado ele trabalhe de forma contínua, né, e forçada, fazendo o consumo de energia aumentar. Então, é manter a temperatura de conforto, se possível, colocar um timer, que é uma função que existe na maioria dos equipamentos que a gente utiliza pouco, mas, tipo, você vai acordar às 6 horas da manhã, então você pode desligar ele às 4h30 da manhã, 5 horas, um pouquinho antes, aquela temperatura ali não vai te incomodar, né? Você ganha 1 hora, 2 aí de consumo de energia. Outra dica importante são as frestas, né? Então, se você está com o ar-condicionado ligado, você manter as janelas, portas fechadas, a porta do banheiro da sua suíte ou a porta que dá acesso à sala. E existe também uma situação interessante que existem algumas borrachas de vedação que se coloca nas portas e também embaixo dela ali que faz com que exista uma menor troca do ar que não está sendo condicionado para o que está sendo condicionado. Então, com essas dicas, você consegue ter uma redução significativa no uso do ar-condicionado. Computador, Bruno. Computador fica em casa, muitas vezes fica ligado direto. Também consome bastante energia? Consome bastante energia, né? Os computadores, interessante que um dos maiores consumidores de energia no mundo são os data centers, né? Que são computadores que estão ali conectados, o data center do Google, da Microsoft e de outras empresas, são dos maiores consumidores de energia do mundo. Obviamente, na nossa residência são poucos computadores, mas o computador é sim um equipamento que consome bastante energia pela capacidade de processamento, ele precisa utilizar bastante energia. E aí a dica fica, você primeiro usar um descanso
de tela e aquele modo que ele entra ali num modo de dormir após alguns minutos de não utilização. Né? Muitas vezes você está utilizando o computador, muitos dos nossos ouvintes estão trabalhando em home office, né? Então, você se levanta para fazer outra atividade e o computador fica ligado ali o tempo todo. Então, se você colocar essa telinha de descanso para o computador adormecer automaticamente, já é uma dica bem inteligente. Lembrei agora, Bruno, você falando do computador, tem aquela lâmpada, aquela pequena lâmpada vermelha, em alguns casos, azul, que eu já vi, que é o stand-by da TV. Você está com a TV desligada, fica aquela lâmpada minúscula acesa ali, hoje é de LED, no quarto também, vários aparelhos, a geladeira tem também, mas a geladeira tem que ficar ligada mesmo. Mas alguns aparelhos que você tem na cozinha, por exemplo, forno elétrico, micro-ondas, fica uma luz acesa, mesmo quando ele está desligado, não está em funcionamento. Essa luz, mesmo sendo uma luz pequena, ali que fica clareando um pouquinho, só para lembrar que o aparelho está ali, consome energia? Consome sim. O que é que significa o stand-by? O stand-by é desse nome de inglês, mas está dizendo eu estou à espera. Né? Então, quando o equipamento ele está no modo de stand-by, por exemplo, uma TV que fica aquela luzinha, como você falou, ou vermelha ou azul, a TV, na verdade, ela está ligada, né? E, obviamente, ela está com um descanso de tela seja ela qual seja a tecnologia, seja LED, ou seja OLED, qualquer que seja, mas ela está, o equipamento, vamos dizer, o processamento dela já está pronto para uso, né? E se você vai passar grandes períodos de tempo, vai passar um final de semana fora, ou vai à noite, você só vai ligar a TV no outro dia, você pode tranquilamente desligá-la da TV e você vai reduzir, sim, o seu consumo. Então, existe isso em vários aparelhos dentro da sua residência. E aí vou pegar o gancho, se você me permitir, para falar um pouco do celular. Eu acho que você ia tocar nesse assunto, mas o celular é semelhante a isso, né? Se você vai carregar o seu celular e às vezes ele carrega com 1h30, 2 horas, não precisa você deixar o celular a noite toda conectada no carregador, que nem vai fazer bem para a bateria do seu celular e você vai ter um consumo desnecessário mantendo esse equipamento conectado na tomada depois do carregamento total da bateria. Porque a gente pensa assim, sabe, o Bruno Herbert? A gente pensa assim, mas aí gasta pouquinho. A luzinha de stand-by da televisão, não sei, isso aí não dá nada de consumo, né? É tudo. Mas não é bem assim, né? Se estivéssemos diante de um risco iminente de ter a luz cortada por consumo excessivo num país inteiro, a gente ia tomar providência. E era disso que eu falava daquela época do apagão. Nós aprendemos que a gente esbanja. Sim, a senhora que sai cedo, abre a torneira, aquela água com flúor, com não sei o que mais, tratada, bombeada, toda tratadinha e tal, e a senhora vai limpar o cocô do cachorro no quintal, e vassoura, deixa a vassoura pra lá, vamos com a pressão da água. Aí vai, é assim que a coisa vai fluindo e no fim da história dá diferença sim, né? Vamos dizer a verdade, exato, né, Bruno? Essa aqui é a verdade. O que a gente tem que atentar é porque essa educação, né, de não desperdiçar, né, um bem precioso, no caso a energia, no caso a água que você acabou de falar, isso é muito importante para a educação familiar, né? Então, quem desperdiça a energia acaba desperdiçando a água, que acaba desperdiçando o recurso financeiro da família, porque é aquela continha que eu tenho no meu cartão de crédito, é tão baratinha, R$10, mas eu não uso aquele software, ou aquele aplicativo, né, de streaming, de vídeo, mas ele está ali, é baratinho, eu vou pagar. Então, essa política do desperdício ao longo dos anos, ela faz uma diferença grande para aquela família que realmente cuida dos seus recursos, né, dos seus ativos de forma inteligente. Parece pouco, mas a nossa cultura aqui nos leva a sermos consumidores descuidados. E, por seu lado, muitas vezes os fornecedores, não só de serviços como de produtos no Brasil, desrespeitam a gente e a gente acha isso o máximo. Coisa que talvez outras nações um pouco mais exigentes não aceitam. Falei aqui outro dia, no exemplo que dei. Por exemplo, você compra um carro no Brasil e espera 60 dias, 90 dias para ser entregue. Ele só começa a ser fabricado depois que você já deu um sinal lá ou pagou.
E depois você espera todo esse tempo. Você vai em outra nação, não aceitaria isso de jeito nenhum. Eles chegam na concessionária, o carro está lá, você compra e já sai com ele, emplacado. Porque eles não aceitam essas coisas, né? E a gente é passivo, paga essa carga de impostos aí, e não vem com essa reforma tributária aí, que a reforma tributária está servindo muito para agilizar o recebimento dos impostos, mas as tarifas e tudo mais estão ficando ali na mesma. Então, isso vai mostrando o quanto a gente é descuidado um pouco com as coisas, ou muito até com as coisas, e nesse item consumo de energia elétrica não parece ser diferente, não. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Eu sei que isso desagrada, falar que dos defeitos que a gente tem, às vezes desagrada quem está ouvindo. Eu também não sou diferente de vocês, sou igual. Mas eu acho que tem que falar, né? Para ver se a gente muda um pouco essa cultura aí, que acha que esse pouquinho não significa nada, mas somado ao longo de um mês, dá diferença na conta. Sim, espero que nesse sentido a entrevista tenha servido e bem para vocês, ouvintes, telespectadores, vocês que nos acompanham pelo rádio, pela TV e pela internet, no sentido de estabelecer aqui uma reflexão e conversar lá em casa. Olha, gente, saiu de um quarto lá, apaga a luz, desliga o que está lá, porque você não vai voltar, ou então vai para um outro ambiente para ficar um período lá em outro lugar. Mas, pô, começa a pensar nisso, porque a conta... Conversa com a família aí, para ver se a gente consegue passar por um verão aí com um consumo de energia que não cause tanta surpresa como surpreendente é cada conta que chega. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, e estou à disposição para, sempre que for chamado, estar a postos aqui para defender os interesses dos nossos consumidores, da família brasileira. Nós aqui agradecemos pela distinção e também pela sua gentileza. Bruno Herbert, presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia.